Olá, atiradores! Meu nome é Charles Dias e hoje eu trago uma dica de segurança no tiro de pressão muito importante. Quando você estiver atirando, pode acontecer de você sentir que o chumbo não saiu da boca do cano, que ele ficou entupido no cano. Gente, quando isso acontecer, pare de atirar imediatamente, principalmente se você está atirando com uma arma de repetição, uma PCP ou uma arma de CO2, que você consegue dar vários disparos sequenciais. Para na hora de fazer isso e muito cuidado ao verificar se tem alguma coisa entupindo o cano, se algum chumbo entupiu o cano. Nada de voltar a arma para o seu rosto para olhar lá dentro se tem alguma coisa entupida. Pode acontecer um disparo acidental e aquilo ali te atingir no rosto, nos olhos. Então, gente, muito cuidado. Sentiu que entupiu o chumbo no cano, pare na hora e muito cuidado na hora de verificar. Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, o sempre majestoso Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, para colocar mais um vídeo aí no canal aí. E o vídeo vai abordar uma coisa que eu quero crer que é de importância extrema para todos os atiradores, sobretudo para aqueles que querem precisão e que participam de campeonatos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, nós teríamos um torneio de tiro domingo agora e o pessoal cancelou a vinda de uma outra cidade aqui para Caratinga por causa da Covid, prudentemente cancelaram. Mas no sábado, durante um treinamento para este torneio, eu comecei a ter um desempenho mais medíocre do que é o meu. É um torneio de tiros a 20, 30, 40 e 50 metros com silhuetas. E eu comecei a acertar bem mal, pior do que eu já acerto. Eu estava mirando para acertar e errando. E eu me esqueci de um detalhe muito interessante, que a temperatura em Caratinga começou a cair de uma semana, 10 dias para cá, e cair assim de uma forma bem considerável. E como conhecedor de alguma coisinha de balística, eu sei que a temperatura influencia o comportamento das armas e das munições. Quando nós estudamos balística externa, a gente aprende que a temperatura é um fator que faz com que você tenha que regular a arma ou ter regulagem para armas proporcionais à temperatura que você está nela ou que o seu equipamento está nele. Inclusive, há algumas armas de guerra que os projéteis são mantidos em estufas ou de baixa ou de temperatura mais alta porque apresentam uma melhor performance quando estão aclimatados para uma temperatura X. Isso é máxima de balística, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês hoje na prática. Porque eu me esqueci no treino que a temperatura caiu e eu não mudei o ajuste da minha arma. Mudou a temperatura, o ponto de impacto muda. Para demonstrar isso para vocês, eu vou fazer um teste, entre aspas, de laboratório Tupiniquim, que o Dr. Ayata, você sabe como é que é, né? Só é bonito, mas não é rico, tá? E nesse teste eu vou usar a Gamo CFX 4 CFR, me parece, é de corante de polímero 4,5 do meu amigo Assir. Vou usar um termômetro que lê a temperatura das coisas no ambiente. Vou usar chumbo, é óbvio, eu escolhi para esse teste o chumbo rifle Gamo Match, tá? E vou usar o cronógrafo balístico para poder mostrar a experiência por completa. Como que vai se dar? Eu vou deixar uma caixinha do chumbinho Gamo Match na temperatura ambiente e vou colocar a outra caixinha na geladeira, para que a geladeira faça com que a temperatura dos dois não coincidam, que um esteja ligeiramente ou mais resfriado do que o outro, na proporção de uma queda de temperatura. Normalmente a temperatura cai uma média de 8, 10 graus, às vezes até mais, dependendo do horário do dia. Então eu vou resfriar uma caixa e manter a outra na temperatura natural. É claro que isso tudo vocês vão acompanhar aqui no termômetro
que mede a temperatura das coisas e do ambiente. E eu vou então cronografar a arma com o chumbinho que está na temperatura ambiente, 3 disparos, não precisa mais que isso. E vou cronografar com aquele que eu estiver deixado na geladeira resfriado, que vocês vão acompanhar direitinho o teste. E vocês vão ver por que a gente fala em balística que a temperatura influencia a balística interna e externa, e portanto o ponto de impacto muda se a temperatura sobe ou desce, até mesmo para você saber porque que às vezes sua arma está acertando bem hoje, não está acertando amanhã. A oscilação de temperatura faz isto, e vocês verão, eu espero pelo menos demonstrar que isso é real, porque minha arma já sentiu diferença com a queda de temperatura. Aqui está o Crone F1, que vocês conhecem, eu faço vídeos com ele direto aí, é um cronógrafo muito preciso, que eu tenho e mantenho, e aprendi a fazer um upgrade nele, que eu vou ensinar para vocês, como que você torna praticamente ele um F2, somente fazendo um cabo de manipulação, e ele passa a te dar a leitura que o F2 dá. Depois eu boto isso no outro vídeo, tá? Eu vou usar ele e os outros equipamentos que eu já falei. Antes eu vou mostrar que funciona o nosso medidor de temperatura. Eu vou chegar aqui pertinho da tela para vocês verem. Deixa eu ligá-lo, que ele liga assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ligamos. Mediu a temperatura de alguma coisa que está em 29 graus. É a temperatura ambiente no momento. Para vocês verem que ele mede direitinho, eu tirei isso aqui da geladeira, um potezinho de manteiga. Eu vou medir aqui com vocês para vocês verem que ele afere a temperatura direitinho. Deixa eu ligar. Agora vamos aqui medir. Tá aqui a medida. Não estou vendo aqui quantos graus não. Deixa eu virar para cá para eu ver. 3,4 graus, tá? Vocês viram aqui na tomada de temperatura. Vamos aqui de novo. 3 ponto alguma coisa que fica de costa para mim. E para mostrar que funciona mesmo com temperatura baixa e alta, eu vou medir a temperatura dessa xícara com vocês aqui em temperatura ambiente. Deixa eu medir. Deu 24,6 graus. E vou colocar café nela, que eu vou beber, vocês não vão porque não estão aqui. Se estivessem seria um prazer, tá? Porque cafezinho com açúcar mascavo, tem gostinho de rapadura. Coloquei um pouquinho de café, vou medir aqui antes a temperatura, vou ligar o cronômetro, vamos medir aqui para ver. Eu acho que eu peguei, já viram aqui 30 ponto alguma coisa graus aqui. Vou medir no fundo para ver se é isso mesmo. Espera aí. Isso mesmo, 30,7 graus. Meu café já deu uma esfriada boa. Tá feito desde cedo. Dá para ver que não tá muito quente mesmo não, tá até bem frio. Mas isso é só para mostrar que o nosso equipamento funciona direitinho, é sensível à temperatura. E nós vamos ver então o que o nosso teste nos mostra, ok? Vamos montar tudo lá, vamos lá conferir e vamos ver, ok? Pessoal, temos aí o cronógrafo ligado, tá dando uma sombrazinha, mas qualquer coisa eu aproximo. Vamos ligar aqui o termômetro. Deixa eu pegar só a temperatura ambiente, 26,4 graus. Vamos medir a temperatura da segunda caixinha, que é a de cá, 29,3 graus. Vamos da segunda caixinha, 21,1 graus, 8 graus de diferença. Vamos fazer então 3 disparos com a de 29 e 3 com a de 21, cronografados para vermos o comportamento balístico com a mudança de temperatura. Então, primeiro disparo aqui, vamos ver lá, 765 pés, temperatura de 29 graus, tá? 750 pés,
756. Agora nós vamos fazer com chumbo 8 graus mais resfriado, tá? Deixa eu pegar ele aqui. R$796. R$804. R$829. Pessoal, eu dei uma congeladinha aqui no quadro de filmagem aqui, só para vocês verem uma coisa e eu dirimir uma possível dúvida que possa acontecer. Vocês veem que com o chumbo a 29,3 graus, a arma oscilou muito pouco de disparo para disparo. Já com ele em 21,1 graus, houve uma oscilação maior entre os disparos. Isso não se deve a qualquer problema na arma, mas isso se deve ao fato de que esses chumbos, à medida que estavam sobre a mesa, aguardando a cronografia dos anteriores e o ajuste da câmara, foram perdendo ou ganhando temperatura de forma diferente dentro da caixinha. Nem todos eles descongelam ao mesmo tempo. Se você colocar 2 cubos de gelo do lado de fora do congelador, eles não vão descongelar iguais. Então, a diferença de temperatura de um para o outro normalmente causa essa oscilação, de certa forma, grande, de 796, quase 800 para 829. Essa diferença aí de 33, 34 pés entre o melhor e o pior disparo, que você não vê uma diferença tão grande assim com o chumbo em temperatura ambiente, em que eles estão mais ou menos aclimatados. É claro também que o teste seria ainda muito mais relevante e muito mais acurado se também a arma tivesse descido a uma temperatura maior. Porém, já é sugestivo e comprobatório de que a temperatura influencia muito um disparo e a precisão ou ponto de impacto na hora de um disparo com qualquer arma, também nas armas de ar. Nós podemos dizer que esses disparos com chumbo mais resfriado, o POI muda para cima, porque o chumbo está mais veloz. Então ele vai perder altitude mais adiante, mais na frente do que o outro menos veloz perderia. Então nós acertaríamos acima do alvo e não no ponto pretendido, porque o chumbo está com a trajetória mais plana, trafegando de uma forma mais retilínea. E à medida que perde velocidade, ele declina mais depressa. O que inclusive me fez lá, quem estava lá nos disparos comigo lá, lembro que meus disparos todos estavam pegando acima das silhuetas, porque a temperatura influencia o comportamento da arma na sua balística interna, enquanto o projétil está trafegando aqui dentro, bem como a temperatura, o comportamento externo durante o seu arrasto. O que acontece com essa arma aqui com a queda só de 8 graus, que é o que deve ter acontecido com a minha lá no treino lá? O meu POI subiu. Eu estava tirando a silhueta aqui, todos os disparos passando acima, porque o chumbo está mais veloz, ele mantém mais tempo em trajetória mais plana. Quem estava lá comigo, até evoca aí se quiser comentar, Claudinho, Zé Nascimento, o professor Zé Geraldo, o Ítalo, o Rodrigo, eu esqueço o nome do pessoal, o Henrique, Gilberto Henrique, eles podem colocar comentário aí e falar com vocês, para que vocês saibam que é a plena verdade. Eu estava tirando a silhueta e meus chumbos todos passando por cima, porque nós temos um anteparo que nos ajuda no treinamento para a gente saber se você está indo para baixo, para cima ou para os lados, e os meus pegando os altos. Por quê? Porque com a queda da temperatura, o comportamento balístico da minha arma, do meu chumbo mudou e o chumbo pegava um pouquinho mais alto. Isto é física aplicada à balística, ok? Isso é para nos ajudar
a sermos os melhores atiradores, entendendo que o tiro, além de prático, é técnico e é científico. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você quiser espontaneamente gostar, deixa um joinha, Dr. Ayata agradece. O comentário seria também bem-vindo. Aliás, quer dizer, se vocês querem que eu faça um vídeo sobre defesa residencial com airball, balestra e arco, fala aí que quem sabe eu tendo ambiente próprio eu vou fazer. Não vou prometer não, mas vou tentar fazer com certeza. Ok? Agradeço ter assistido aí. Um abração e tchau, tchau.